A paz do Senhor Jesus, irmãos. Gostaria de trazer uma palavra de meditação para a nossa vida. Amém? Está em Romanos 6, capítulo 6, versículo 12. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedeceres aos seus desejos. Tampouco apresentei os vossos corpos ao pecado como instrumento do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificado dentre os mortos. Apresentai os vossos membros corpo a Deus como instrumento de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. No versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos vendo Paulo tratando aqui sobre a graça de Deus e a nova vida debaixo dela. A graça de Deus foi manifestada aos gentios. O Paulo está tratando na epístola de Romanos. Aquela nação que não era eleita, mas foi derramada sobre a graça de Deus. A graça de Deus quer dizer favor sem merecimento. Então, Deus manifestou seu amor incondicional em forma de um favor sem merecimento. A Bíblia diz que, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus manifestou seu amor, numa forma de graça, para com todos aquele que crê. Nós crendo no Evangelho, recebendo essa ação da graça, começamos a conhecer a palavra de Deus. Aí em João 8,32 diz: conheceis a verdade vos libertará. Conhecendo a palavra de Deus, nós começamos a ser libertos de quê? Da lei do pecado. Começamos a largar, ser transformado, ser regenerado pela palavra. Jesus falou aos seus discípulos: não preciso vos limpar, porque vós já estáis limpos pela palavra que tendes ouvido. A palavra limpa, o sangue justifica, purifica. Então nós somos louvados no sangue de Jesus e limpados pela palavra de Deus. Estando nesse estado, nós nos encontramos debaixo da graça, ação da graça, ação de amor, ação de misericórdia, ação de sem merecimento, de obra. Mas agora, nós estando debaixo desta graça, Paulo diz que nós devemos nos dedicar, nos esforçar, entregar o nosso corpo, a nossa vida a Deus, estando morto para o mundo, para o pecado, para a concupiscência do pecado, mas vivo para Deus. Morto para o mundo, vivo para Deus. Então Paulo começa a dizer: não dediquei o vosso membro ao mundo, mas a Deus, em obras de justiça. Tiago vai definir um pouco essas obras. Por quê? Porque agora não está mais debaixo da ação da lei, condenada, mas a ação da graça, salvífica. Sendo vós salvo, agir como salvo. Sendo vós liberto, agir como liberto. Aí Paulo continua. No 23 ele termina: o salário do pecado é a morte. Muita gente na igreja, hoje, que tem uma vida desordenada. Conhece a palavra, mas não vive. Peca voluntariamente. Propositalmente. De maneira horrenda, desordenadamente. Aí a Bíblia diz, em Hebreus 6, o autor de Hebreus identificou esse tipo de cristão e falou que aquele que conhecendo, tendo seu entendimento iluminado pela graça de Deus, pecando voluntariamente, a este já não há mais expiação de pecado. Porque ele peca voluntariamente, propositalmente. Permanece no estado que foi libertado. A este já não tem mais ganho, a não ser o que está escrito no 23. O ganho, a recompensa é a condenação, é a morte, porque a morte ali referindo é a segunda morte. Vemos em Hebreus 9, 27, é dado ao homem o direito de viver uma só vez, após a morte vem o juízo. Após a morte vem o salário, a recompensa. Você, meu irmão, que prega aí, possa autonomear apóstolo, evangelista, pastores, todos nós que pregamos o evangelho, ou que nos denominamos como evangélicos, temos uma vida desordenada. Cuidado, porque o salário é esse mesmo, é o inferno, é o Hades, é a condenação, o juízo. A ira de Deus será derramada sobre o impuro, sobre o ímpio. É o vaso da ira.
é o vaso de desonra. Você que não tem temor, acha, eu estou em adultério, estou pregando, Deus me usa, cuidado. Aquele dia Deus vai falar, eu profetizo em teu nome, Jesus nunca te conheci. Cuidado, eu estou esperando o irmão revelar. Deus não vai revelar não, Deus vai te revelar no juízo. A Bíblia diz que pelo fogo serão manifestas as boas obras, as intenções do coração do homem. Cuidado que esse pensamento vai te levar para o inferno. Cuidado que esse pensamento vai te levar para o Hades. Esse pensamento vai te levar para a ira de Deus. Você vai estar perante um Deus irado. Jonathan Edwards, ele disse no seu sermão, pecadores na mão de um Deus irado. A sensação térmica daquele ambiente era que Deus ia abrir e devorá-los vivos. Entenda isso. Naquele dia você vai estar na mão de um Deus irado. A ira vai ser derramada. Então hoje que você está na ação da graça, se arrependa, largue o pecado. Dedique o vosso membro a Deus. Dedique o vosso corpo a Deus. Dedique a vossa vida a Deus. Porque naquele dia o salário do pecado é a morte. A recompensa, Gálatas 6, não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Aquele que semeia, este também colherá. Aquele que semeia na carne, na corrupção, na condenação, aquele que semeia no Espírito a vida eterna. Veja as tuas obras, tu conhece a palavra, tu conhece o Evangelho, porque tu está numa vida desordenada. O culpado é o pastor, o culpado não é pastor não. O culpado não é o pastor não, o culpado não é o obreiro não, o culpado não é a igreja, o culpado é você. Conhece o Evangelho e não resiste à voz do Espírito, endurece o coração para o Espírito Santo, não aceita a palavra. Em nome de Jesus, aceite a palavra, chegue ao arrependimento, largue o pecado, porque o dom de Deus é gratuito, é a vida eterna, é gratuito, irmão. Quando você ouvir essa mensagem curta, em nome de Jesus, se você está em pecado oculto, sai desse pecado. Porque você tem que dedicar o vosso membro a Deus. Porque a graça não nos deixa permanecer do pecado, também ela não é motivo para nós estarmos nele. Mas a graça é motivo de nós estarmos vivos para Deus. Amém? Que fique no teu coração essa palavra em nome de Jesus.